queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro. Estamos começando o nosso dia e quinta-feira é dia de comunhão, dia de unidade, dia de renovarmos o nosso amor uns pelos outros, mas também de rezarmos pela nossa igreja. E a cada quinta-feira eu faço esse convite de confiarmos ao Senhor neste dia da unidade. Primeiro, o pastor da nossa igreja, o Papa Francisco, diante de tantas decisões, diante de tantas responsabilidades de governo, que o Senhor o inspire, dando a ele o dom da sabedoria, o dom do discernimento e a força para continuar assumindo essa missão, ao qual o Senhor confiou o legado da nossa igreja. E com ele nós podemos confiar todos aqueles também que trabalham nesse serviço da nossa igreja, os cardeais, os bispos, os padres, os diáconos, todos aqueles que estão a serviço do altar, mas também nesse serviço de discernimento. Então, por isso eu te convido neste dia a confiar, a rezar pelo seu padre, pelo bispo da sua diocese, pelo bispo da nossa igreja. E hoje também convido você a rezar pelos nossos padres da nossa comunidade. Os nossos primeiros padres, Padre Pedro, Padre Tiago, Padre João. Também rezarmos pelo Padre Lucas, que está em missão. Só tem apenas 2 anos de ordenação, já está na missão da África, vivendo esse tempo intenso. Também os nossos novos padres, recentes ainda, Padre Felipe e Padre Bernardo, que estão na missão de Belém. E os nossos 3 futuros padres, 3 diáconos transitórios, diácono Marcos, diácono João Gabriel e diácono João Batista, que se preparou em dezembro para viver a sua ordenação sacerdotal. Então, que nesse dia confiemos também os padres da nossa comunidade e os padres espalhados no mundo inteiro que nós conhecemos, aqueles que celebram em nossas casas, que são amigos do carisma. Hoje também na nossa igreja se celebra Santo Inácio de Antioquia, que é bispo e mártir. Inácio, cujo nome significa fogo, nasceu na Síria no ano 50. Ardente seguidor de Cristo, foi o segundo bispo de Antioquia, sucessor de Pedro. Defendeu a unidade da igreja, combatendo as heresias, e escreveu cartas de profunda espiritualidade às comunidades do seu tempo. Morreu mártir em Roma, triturado pelas feras, no ano 107. Seu nome consta no cânon romano. A seu exemplo, busquemos testemunhar a chama da fé pelo serviço generoso à igreja e ao mundo. Então, hoje a igreja celebra um grande santo para nós, Santo Inácio, esse homem cujo nome é fogo, que tinha esse fogo ardente no coração, sobretudo pela unidade. E eu comecei hoje dizendo que devemos rezar pela unidade da nossa igreja. Ele que defendeu, sobretudo combatendo contra as heresias. Até hoje precisamos pedir a intercessão de Santo Inácio a tantas heresias que querem se levantar ainda na nossa igreja. Ele que foi um homem de profunda espiritualidade e que morreu triturado pelas feras, um verdadeiro martírio pela igreja, pela unidade. Então, que neste dia, Santo Inácio seja não só já é esse testemunho para cada um de nós de fé, de serviço e de amor à igreja e ao mundo, mas que possamos também, a seu exemplo, ter esse mesmo amor, esse ardor pela nossa igreja e pela unidade. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirada da carta de São Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade e o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro,
tudo que está nos céus e tudo que está sob a terra. Então ontem São Paulo falava aos Gálatas e hoje São Paulo fala à comunidade de Efésios ali, de Éfeso. E é bonito porque ele começa nos lembrando que bendito é Deus, que é esse Pai. O Senhor é Pai de cada um de nós. E Ele que nos abençoa e nos cumula de toda a bênção do seu Espírito. Então ele começa primeiro abençoando, lembrando a bênção de Deus e lembrando, sobretudo, essa profecia do Senhor. O Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. Então a nossa missão e a profecia que é dada do Senhor a cada um de nós é a sua escolha e essa eleição conosco antes da fundação do mundo. E o que é que nós somos chamados? A sermos santos, a vivermos verdadeiramente sob o olhar do Senhor, buscando essa santidade. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Então, lembrar essa filiação de Deus. Mais embaixo, na leitura de hoje, vai dizer: pelo seu sangue nós somos libertos. Então, lembrar esse amor do Senhor que morreu por cada um de nós para nos libertar. E por isso nós somos perdoados das nossas faltas, porque o sangue do Senhor nos perdoa e nos purifica. E Ele derramou profusamente sobre cada um de nós, nos abrindo a sabedoria e a prudência. Então, são graças dadas a partir da oferta do Senhor conosco, da sua entrega total. E por isso o Senhor nos faz participar do seu mistério a cada dia. Então, devemos sempre lembrar esse amor, essa misericórdia, essa manifestação total de amor do Senhor que morreu, que deu seu sangue na cruz por cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígio. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Então o Senhor fez cada um de nós conhecer a salvação, o seu poder perante todas as nações. Então o convite do Salmo hoje é cantarmos ao Senhor, de fato, essa salvação que nós tocamos a cada dia. Esse amor do Senhor que fez prodígios e que o seu braço que é forte, que é santo e que nos deseja salvar todos os dias. Ou seja, os braços do Senhor nos salva diariamente. E por isso o salmista nos traz esse salmo de gratidão. É um salmo de louvor, mas é um salmo também de confiança. Um salmo que nos convida a glorificarmos ao Senhor. Então hoje eu te convido a rezar com este salmo, a cantar ele, a glorificar ao Senhor, fazer dele a tua oração neste dia. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Então, o evangelho de hoje, o Senhor que continua ali através do evangelista São Lucas a exortar a cada um de nós, e ele vai dizer: é por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles. Então, essa chamada de conversão
desde ali, né, da criação do mundo, onde o sangue foi derramado, o Senhor que vai nos exortar e vai dizer que Ele vai nos pedir contas, né, da nossa conduta, da nossa vida. E mais embaixo vai dizer assim: ai de vós, mestre da lei, porque tomastes a chave da consciência. Vós mesmo não entrareis e ainda impedistes os que queriam entrar. Então peçamos ao Senhor neste dia uma graça de uma conversão interior, né? Não queremos ser como os fariseus, como os mestres da lei, mas ao contrário, queremos ser homens e mulheres retos diante do Senhor. Então neste dia, nessa quinta-feira, temos que pedir essa intercessão da nossa igreja, para que também os nossos pastores não se tornem fariseus, mas verdadeiros homens e mulheres pastores que possam cuidar do seu rebanho. E nessa quinta-feira também sempre temos a oportunidade de escutar a catequese do Papa. Então eu desejo que no finalzinho dessa Lexio possamos guardar também as palavras do Papa Francisco no nosso coração. Tenhamos uma bela quinta-feira neste dia e que Deus os abençoe. Queridos irmãos e irmãs, bom dia nesse Papa. Com a catequese de hoje, passamos daquilo que nos foi revelado sobre o Espírito Santo na Sagrada Escritura, até como ele está presente e opera na vida da Igreja. O Espírito Santo está presente e operante na nossa vida cristã. Nos primeiros 3 séculos, a Igreja não sentiu necessidade de dar uma formulação explícita da sua fé no Espírito Santo. Por exemplo, no mais antigo credo da Igreja, o chamado Credo dos Apóstolos, depois de ter proclamado: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, que nasceu, morreu, desceu ao inferno, ressuscitou e subiu aos céus, acrescenta: creio no Espírito Santo, sem qualquer especificação, nada mais. Foi a heresia que levou a Igreja a esclarecer a sua fé. Quando esse processo começou com Santo Atanásio no século IV, foi precisamente a experiência que ele tinha da ação santificadora e divinizadora do Espírito Santo que conduziu a Igreja à certeza da sua plena divindade. Isso aconteceu no Concílio Ecumênico de Constantinopla em 381, que definiu a divindade do Espírito Santo com as conhecidas palavras que ainda hoje repetimos no Credo: creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Assim é o texto. Dizer que o Espírito Santo é Senhor era como dizer que Ele partilha o senhorio de Deus, que pertence ao mundo do Criador, e não ao das criaturas. A afirmação mais forte é que a Ele devemos a mesma glória e adoração que ao Pai e ao Filho. É o argumento da igualdade na honra. Caro a São Basílio Magno, que foi o principal criador desta fórmula. O Espírito Santo é Senhor e Deus. A definição conciliar não foi um ponto de chegada, mas de partida. De fato, ultrapassadas as razões históricas que impediam uma afirmação mais explícita da divindade do Espírito Santo, esta será proclamada com serenidade no culto da Igreja e na sua teologia. Já São Gregório de Nazianzano, no rescaldo daquele concílio, afirmou sem hesitações: o Espírito Santo é Deus, pois é Deus, certamente é consubstancial. Sim, se Deus for verdadeiro. Que nos diz a nós, crentes de hoje, o artigo de fé que proclamamos todos os domingos na missa? No passado, tratamos-lo principalmente em relação à afirmação de que o Espírito Santo procede do Pai. A Igreja Latina logo completou essa afirmação acrescentando no credo da missa que o Espírito Santo procede também do Filho. Como em latim a expressão é do Filho se chama filioque,
Nasceu então a disputa conhecida por esse nome, que foi motivo ou pretexto de muitas disputas e divisões entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Não é certo o caso de abordar aqui esta questão que, aliás, no clima de diálogo estabelecido entre as duas igrejas, perdeu a dureza do passado e nos permite hoje esperar numa plena aceitação mútua como uma das principais diferenças reconciliadas. Eu gosto de falar sobre isso, diferença reconciliadora. Entre cristãos existem tantas diferenças. Isso dessa irmã, da outra, e do protestante, mas o importante é que essas diferenças sejam reconciliadas no amor de caminhar juntos. Ultrapassado esse obstáculo, hoje podemos valorizar a prerrogativa mais importante para nós, que é proclamada no artigo do Credo, ou seja, que o Espírito Santo é vivificante, isto é, dá a vida. Perguntemos-nos, que vida dá o Espírito Santo? No início, na criação, o sopro de Deus dá vida natural a Adão. De um homem de barro, faz dele um ser vivente. Ora, na nova criação, o Espírito Santo é aquele que dá aos crentes a vida nova, a vida de Cristo, vida sobrenatural, a dos filhos de Deus. Paulo pode exclamar: além do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Onde está então a grande e consoladora notícia para nós em tudo isso? É que a vida que nos foi dada pelo Espírito Santo é vida eterna. A fé liberta-nos do horror de ter de admitir que tudo terminará aqui, que não há redenção para o sofrimento e a injustiça que reinam soberanos na terra. Outra palavra do apóstolo nos assegura isso. Se o Espírito de Deus, daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. O Espírito habita em nós, dentro de nós. Cultivemos esta fé, também para aqueles que muitas vezes, sem culpa própria, dela carecem e são incapazes de dar sentido à vida. E não nos esqueçamos de agradecer àquele que, com a sua morte, nos obteve esse dom inestimável. Obrigado.